A Bíblia vai dizer que eu e você somos lançados à sorte todos os dias, como ovelha ao matadouro, lançado à morte todos os dias. Quem nos guarda? Deus, através dos seus anjos. Por que eu quero enfatizar? Para você adquirir consciência, para você entender que você nunca esteve só. Só que como que eu me movo? Como que eu falo? Eu recebi uma unção pela televisão. Há 8 anos atrás, eu já tive o prazer de estar algumas vezes com ele e de receber a unção pessoalmente dele, do apóstolo Honório Cutani. Quando eu conheci ele pela televisão, através do pastor Igor também, eu fiquei vendo uma mensagem que ele falava com os anjos, trabalhava com os anjos, praticamente das 2 da manhã até das 3 da manhã até as 2 da tarde. E o Senhor falava assim: preste atenção nisso, porque a mesma unção que está sobre ele eu vou te entregar. E uma coisa que me chamou a atenção foi ele trabalhando, se movimentando com os anjos, dando ordem, pedindo a Deus e dando ordem aos anjos. E as coisas começavam a se manifestar. E num culto à noite, pelo Espírito, a partir daquele dia eu comecei a me movimentar. E aí as coisas começaram a acontecer. Quem já viu pedindo para os anjos segurar a perna? Mas por que eu não enfatizo muito isso? Porque se a pessoa não tiver consciência do que ela está ouvindo, do que ela está vendo, ela vai te chamar de herege. E se ela te chamar de herege, ela vai estar tocando no Espírito. Por isso o interessante é primeiro você entender pelas Escrituras. Depois você vai se mover com consciência. E aí é impossível dar errado. O que tem a ver? Eu vou voltar para a sua vida. O que tem a ver com a sua vida? É aí onde está a chave. Como que eu trabalho? Qual é a chave? Como que eu faço para ter intimidade? Sabia que tem momentos que você está orando, você sente a presença de uma pessoa e não é o Espírito Santo, é o seu anjo? Por isso que eu falei que é pesado para pregar. Que aí eu fico com o pensamento deles e não quero soltar o que Deus me dá. Quem já esteve orando e sentiu a presença de uma pessoa? E a tendência, se você tiver com o olho fechado, é abrir o olho e olhar. Sim ou não? Claro que é, eu e você somos no automático. Essa madrugada nós vivemos isso, né? Você estava do meu lado de madrugada, estávamos no monte orando de madrugada. De repente, na hora que eu estava indo embora, falei, já que nós estamos aqui, vou deixar eles. Eu senti a presença de uma pessoa, falei, peraí, mas o Caio está do meu lado esquerdo. Quando eu olhei, não tinha ninguém. Eu falei, Senhor, meu anjo me roubou de novo. Aí eu abri os olhos, voltei para a terra. Essa madrugada, nós fizemos isso no monte. Presta atenção no que eu vou te falar. Antes do Senhor me fazer pregar, não é nada do que eu vivo antes. Primeiro eu vivo para depois pregar. Eu nem coloquei no coração de trazer ensinamento a respeito de anjos. Mas essa é a vontade de quem? A diferença é que se você entender como você deve, eu vou te mostrar na Bíblia, como você deve se mover, você vai se alegrar de uma maneira sobrenatural. Só que eu gostaria que você ouvisse e não saísse falando, porque senão vão matar a sua fé. Por isso que eu me preocupo em ensinar. Veja bem, eu tenho consciência que o anjo do Senhor está ao meu redor, porque eu temo a Deus. Mas eu estou no meu dia a dia, no meu trabalho, nos meus afazeres, e de repente algo fugiu do meu controle. Eu entro em oração, falo com o Senhor, Senhor, dá ordem aos seus a respeito desta causa. Apóstolo, quem é o Espírito Santo no meio? Onde que entra? O Espírito Santo, ele é o Consolador, ele vem e domina, controla, se você permitir, o seu lembra que nós lemos em Coríntios? O homem exterior se acaba, mas o homem exterior, ele se renova em todo. O seu espírito começa a ser conduzido pelo Espírito. E aí você começa, o que está escrito em Gálatas 2:20, você começa a ter uma mente de Cristo. E se você tem uma mente de Cristo, você sabe que Deus deixou conosco anjos para trabalhar ao nosso favor. E aí você conscientemente, em oração, diga em oração, você só consegue mover os anjos, você só consegue atrair os anjos, você só consegue acessar e crer
se você primeiramente tinha uma vida de oração. Não adianta você falar. Diga assim: os anjos só ouvem. Ah, Senhor. Espera aí, o Espírito Santo mandou eu levar vocês em Atos. Põe lá em Atos 12. Atos 12. Atos 12. Verso 5. Atos 12, 5. Vou relatar uma história aqui, ó. Atos 12, 5. Pedro, pois, era guardado na onde? Na onde? Mas a igreja fazia contínua o quê? Oração por ele. A quem? É aqui que eu quero que você entenda, fica aqui. Vamos relatar algo que foi real. Quem crê na Bíblia? Então olha só. Diga assim, igreja, a igreja toda, diga assim, em nome de Jesus. Não, diga forte, você não está nem entendendo o que eu estou repreendendo. Diga assim, em nome de Jesus. Repreende de novo, diga em nome de Jesus. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. A quem? Então a igreja estava em constante pela vida de Pedro. Próximo. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias. Põe na NVI, filha, essa aqui para mim. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas. Olha lá. E sentinelas, duas algemas e dois homens. Homens de sentir, homens que não saía de perto dele para nada. Olha lá. Montavam guarda à entrada do cárcere, ou seja, vigiando o tempo. Tinha como alguém resgatar Pedro? Humanamente falando, algemado e com seguranças ao lado e na porta da cela. Espera aí, mas existia uma igreja que estava... Não entendi. Existia uma igreja que estava... A quem? A Deus. Pela vida de quem? Tem uma igreja orando aqui ou não? Existia uma igreja que estava orando pela vida de Pedro. E o próprio Pedro, creio eu, que ele estava ali também falando com... Ele não imaginaria o que ia acontecer, ele só esperava a morte. Próximo. Repentinamente. Vou profetizar o que vai acontecer na tua vida. Você não vai entender. Vou profetizar o que vai acontecer na tua vida. Repentinamente. Olha lá. Repentinamente apareceu um anjo de quem? O anjo de quem? E uma luz brilhou na cela. Apóstolo, eu estou numa situação, num cativeiro. A luz vai brilhar hoje. Receba a luz, receba a luz. Eu estou passando por uma situação irreversível. A luz já está brilhando hoje. Quem crê nisso? Por que a luz brilhou? Porque lá era treva. Ele estava em uma prisão, algemado, humanamente falando, condenado à morte. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, mas o Senhor manda dizer assim: a luz vai brilhar a partir de hoje. Quem está entendendo? Olha só. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor. O bom que é isso? É um anjo da parte do... Não é um anjo caído, é um anjo da parte do Senhor. E uma luz brilhou na cela. Ele tocou do lado de Pedro e fez o quê? Pedro estava o quê? Pedro estava o quê? Pedro estava preocupado demais que ia morrer no outro dia. Estava duro. É a confiança em Deus. Pedro sabia que por mais que ele estava em dificuldade humanamente falando, ele tinha fé que Deus já estava fazendo alguma. Quem crê que Deus está fazendo algo a seu favor? Ah, vocês não têm fé não.
Como que eu vou falar do anjo para vocês se vocês não têm fé? Quem tem fé? Aprenda algo, está escrito na Bíblia, não é coisa minha. Só quero relatar para você entender. Se você tiver consciência, você vai abandonar a idolatria e vai começar a fluir no reino do Espírito. Olha lá. Ele tocou do lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se, e disse. Então as algemas fizeram o quê? Não, ele soltou as algemas. As algemas fez o quê? Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Quando o anjo falou assim, levanta, as algemas já foi cá. Hoje o Senhor está dizendo assim, os anjos estão aqui para libertar muitos aqui hoje. Veja bem, eu creio na Bíblia. Se tiver um idólatra entre nós, falar assim, e o anjo, então rasga a Bíblia, ou come ela, até você aprender. Eu creio na Bíblia. Peraí, se a Bíblia está dizendo que é um anjo, quem está entendendo? Mas qual é a chave? O que aconteceu para Pedro ser liberto de uma prisão que, humanamente falando, ele não poderia escapar de lá? Qual é a chave? Qual é a chave? Não entendi. Apóstolo, eu estou preso numa situação há anos. A partir de hoje, você vai ter uma vida de orar e você vai se comunicar com os anjos. E os anjos vão soltar essas algemas para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Os anjos vão soltar as algemas e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quantos creem nisso? Peraí, mas você tem que entender por que eu vou orar. Para que eu vou orar? Como devo orar? Após orar, eu tenho que ter fé para falar, Senhor, dá ordem aos teus anjos a respeito desta causa. Senhor, envia o teu anjo e toca nesta causa. Senhor, dá ordem aos teus anjos a respeito dessa situação. Quem está entendendo? Olha só. Depressa, levanta-te. O anjo ainda falou assim, acorda, depressa, levanta. Ele estava no sono profundo, estava sonhando. Próximo. De novo. Quem? Fez o quê? Então o anjo também? O anjo também? O anjo lhe disse, vista-se, calças as sandálias. Pedro assim o fez. E o anjo ainda lhe disse, põe a capa e faz o quê? Põe a capa e faz o quê? Quem está entendendo aí o que Deus está dizendo? Pega a sua capa aí, Pedro, vamos embora. Peraí, mas você leu na Bíblia que ele estava algemado e dentro e fora da cela tinha sentinelas fazendo o quê? Fazendo o quê? A Bíblia diz que o inimigo, nosso adversário, está ao derredor, bramando ao redor daqueles quem possa tragar. Então, enquanto você está aqui na casa do Senhor, enquanto você está lá na sua casa, no seu dia a dia, Satanás está ao derredor. Ele não pode tocar em você por causa do anjo do Senhor. Não, vou falar de novo. Ele não pode tocar em você por causa do anjo do Senhor que está com você. Quem está entendendo?